Você está começando no mundo de desenvolvimento de apps Android e tem algumas dúvidas em relação ao que você deve investir? Como, por exemplo, vale mais a pena estudar uma linguagem, uma biblioteca, ou então vale a pena estudar alguma coisa específica para eu crescer dentro dessa área? Pois é, isso é bastante comum e principalmente agora em 2023, ou melhor, na metade desse ano, é importante você saber o que vai fazer mais sentido daqui para frente. E nesse vídeo eu quero trazer alguns pontos de reflexão para que você tenha a minha visão em relação ao que a gente tem nesse momento e de alguma forma consiga te ajudar a tomar uma melhor decisão. Então, vamos começar. Para isso, eu já vou começar logo de cara, voltando aqui na minha tela principal e mostrando essa página que é muito importante de você refletir, que é a página que fala que a partir do Google I/O de 2019, a própria Google, que é a empresa principal aí por manter o Android e o seu desenvolvimento, anunciou que o Kotlin ele é meio que a linguagem que ela vai dar o principal suporte, que é esse tal do Kotlin First. O que isso significa na prática, né? Até para ser de uma maneira mais resumida. É que tudo que você utilizar aí do Android, as coisas mais recentes, vai ter o seu principal suporte na linguagem do Kotlin. Então, existe até mesmo aqui uma parte do texto que fala o que significa, né, ser Kotlin First. E então mostra uma tabela de ferramentas que existe dentro aqui do Android com o suporte para Java ou então para Kotlin. E veja que sim, ainda o Java ele vai possuir diversos suportes das ferramentas que são comuns aí nos projetos Android. Mas vão ter algumas ferramentas em específico que não vai ser tão bem assim, tá bom? Então, por exemplo, vão existir bibliotecas do Android X que foram feitas específicas para Kotlin. Então vai sim existir coisas específicas de Kotlin que você não vai conseguir usar no Android. Esse é o primeiro ponto. Então vai ser tanto o KTX, que é uma biblioteca bastante interessante para reduzir a quantidade de código que a gente utiliza dentro do Android para fazer tarefas em comum, coroutines e algumas outras bibliotecas que a gente pode comentar. E também, se a gente vê outros pontos abaixo, que é onde começa a trazer esse lado, entre aspas, negativo, vamos dizer assim, né? A gente vai ter também treinamentos fornecidos pela própria Google, né? Que eles terão um maior esforço para você reproduzir com Java, justamente porque eles serão feitos em Kotlin. Então perceba que cada vez mais a ideia é que você meio que abandone o Java, né? Ele vai existir nos projetos, ainda vai ter esse suporte, mas a ideia é que cada vez mais você abandone, isso trazendo esses primeiros pontos, né? Aí abaixo vem esses samples, que são projetos que existem, que são disponibilizados pelos desenvolvedores do Android, para que você tenha algumas simulações, alguns exemplos de use cases, né? De casos de uso. Então, por exemplo, um aplicativo para fazer listagem de alguma coisa, um aplicativo que simula um player de música e assim por diante. Todos esses exemplos que já vêm da própria documentação serão feitos em Kotlin. E aqui embaixo, que é um ponto muito importante de a gente observar, é que existe cada vez mais um movimento para se criar projetos que são multiplataforma. Eu ainda vou comentar um pouco mais disso aqui no vídeo, e o que pode pegar dessa mensagem é que se você utilizar o Java puro, você não vai ter essa capacidade. Então você não vai ter esse tipo de poder que cada vez mais vai ser comum em um monte de projeto, né? E um outro destaque que eu acho que é um dos mais importantes é que você não vai ter acesso a uma ferramenta que ela revolucionou bastante a forma como a gente faz apps no Android, que é o Jetpack Compose. É uma ferramenta totalmente exclusiva para o Kotlin, então se você estiver utilizando o Java, você não vai ter a capacidade de fazer isso, tá bom? E aí por fim ele vem com esse suporte de plugin para o compilador. Então vão existir novos suportes de compilador e você não vai conseguir usar com Java, você vai ser meio que obrigado a usar com Kotlin. Então perceba que cada vez mais esse movimento do Kotlin First, ele força nós que desenvolvemos códigos a aderir a essa linguagem. E assim, a princípio, se você só utilizou Java, se você só estudou Java, pode parecer desvantajoso, pode parecer desanimador. Só que existem diversas coisas no Kotlin que facilita demais aí a nossa vida. E sim, eu acho que é uma maneira positiva de fazer as coisas, porque se de repente tivesse que dar suporte ao Java e ao Kotlin 100% de tudo que existe, até mesmo o avanço de novidades não ia ser tão rápido. Então esse é um ponto importante. Então, se a dúvida é, devo estudar Java ou devo estudar Kotlin para começar a fazer meus apps, para aprender, para seguir daqui adiante, com certeza eu vou recomendar para você
que você deve estudar o Kotlin. E sim, vai existir os casos que estudar Java faz sentido, como por exemplo, eu preciso dar suporte a um app que é legado e é isso que me pediram no trabalho. Realmente, esse tipo de conhecimento vai fazer muito mais sentido para você, tá bom? Então considere esse ponto. Aí um outro ponto que é legal, antes de seguir para a próxima parte, é que tudo que você aprendeu em Java, você não vai descartar ao tentar aprender em Kotlin, porque Kotlin também dá suporte a orientação a objetos. Então tudo que você aprendeu de orientação a objetos, você consegue replicar ali no Kotlin. Então meio que a sua curva de aprendizado vai ser menor. Então isso é um ponto bastante importante. E agora seguindo para o próximo passo, eu quero falar a respeito do Jetpack Compose, né? O Jetpack Compose nada mais é do que uma ferramenta nova, bem recente mesmo, tem alguns anos, eu acho que é entre 3 ou 2, eu não vou saber te dizer agora exatamente. E a ideia dele é justamente de permitir com que a gente crie telas aqui dos nossos aplicativos utilizando o código Kotlin, o código fonte Kotlin. O que isso muda na prática? Caso você ainda não teve essa experiência, no Android para desenvolver telas, antes a gente tinha apenas a opção chamada de sistema de views. Sistema de views é meio que a API básica para poder desenhar alguma coisa na tela, e uma das suas possibilidades para fazer isso era utilizando um arquivo XML isolado, assim como a gente tem em aplicações web, que tem ali o HTML para poder colocar os elementos, o CSS para fazer a estilização e assim por diante. Antes a gente tinha o XML, que ele era o único responsável em fazer isso. Era possível fazer em código-fonte, só que não ficava tão interessante assim, tinha diversas complexidades que a gente precisava lidar. Então, éramos encorajados a fazer tudo no XML. E teve aí diversas complicações, né, nesse tipo de desenvolvimento, porque é um desenvolvimento que a gente chama de paradigma, agora fugiu um pouquinho a palavra, é que tem o declarativo e o outro é o paradigma imperativo, exatamente, esse imperativo, que nada mais é do que a gente falar exatamente como que a gente quer fazer a tela. Então a gente buscava os elementos, tinha que fazer ali o binding e assim por diante. E aqui no Jetpack Compose ele veio justamente para modernizar a forma como a gente escreve esses códigos. Então, a princípio você pode olhar e falar, poxa, mas código fonte direto aqui para poder fazer a tela, isso não é ruim? Não é uma coisa que antes a gente queria evitar? Pois é, a princípio a gente pode ter essa ideia, mas no Jetpack Compose a gente vê que tem muita coisa que é muito mais facilitada, porque vem dessa ideia desse paradigma declarativo que eu comentei. Ele tem uma ideia de que você apenas coloca ali o que você quer da tela e cada vez que você muda uma referência que a gente conhece como estado, ele redesenha a tela com esse novo estado. E isso facilita bastante a forma como a gente implementa os nossos códigos. E o que eu posso resumir disso para você, porque a ideia não é ensinar Jetpack Compose, né? É que esse carinha aqui é a tendência de desenvolvimento de apps. Então, muito provavelmente, no momento que você estiver estudando, o Jetpack Compose ele vai ser aí algo muito mais solicitado do que aprender o sistema de views. É claro, pode ser que nesse momento, que eu até estou gravando o vídeo, ou quando você estiver participando de uma vaga, ou no projeto que você está atualmente, o sistema de views ainda seja utilizado. Afinal, ele veio aí desde o começo do Android, então é difícil acontecer uma migração, certo? Demora bastante tempo. Mas entenda que cada vez mais esse tipo de programação de telas, esse estilo de código é o que vai aparecer cada vez mais aí pra gente. Até mesmo em exemplos da própria documentação dos desenvolvedores do Android. Então, você tem em mente que o Jetpack Compose ele vai ser a ferramenta que a gente vai utilizar daqui para frente, vai ser muito importante para você estudar, o que faz mais sentido para esse momento do Android, tá bom? Então, era isso que eu queria falar em relação ao Jetpack Compose. Um outro ponto legal também é que em versões mais recentes do Gradle, até mesmo veio o suporte oficial para utilizar o Kotlin. Então o Gradle, que é a ferramenta para a gente fazer ali as configurações de build, colocar dependência, etc., também agora a gente está utilizando com o Kotlin. Então, meio que a ideia, cada vez mais, é que o projeto de Android, essa é a percepção que eu tenho, tá? Ele é um projeto que eles estão tendendo a utilizar 100% em Kotlin. Então, meio que Kotlin vai ser a linguagem para você desenvolver o app inteiro, vamos dizer dessa maneira, tá?
Então antes a gente utilizava só com Groovy e agora a gente vai ter a opção do Kotlin. E cada vez mais eu vejo a própria documentação também seguindo com essa prioridade para fazer essas configurações de build, essas configurações de dependência, etc. Tudo em Kotlin. Então perceba que cada vez mais só indica que estudar o Kotlin, focar no Kotlin, para quem quer se aprimorar em desenvolvimento de apps Android nativo, é o ideal. E até mesmo seguindo a própria documentação, tem até mesmo as páginas que mostram como que a gente consegue fazer a migração da configuração de build de Groovy para Kotlin e assim por diante. Você vai ver que o suporte que a gente tem, esse encorajamento para a gente trabalhar com Kotlin é muito, muito, muito forte dentro da documentação. Então é mais um passo aí interessante para você considerar. E por último, aqui dentro da própria documentação, que é o ponto que eu quero trazer, é sobre as bibliotecas que a gente só vai ter acesso aí ao Kotlin. Então, por exemplo, Coroutines, que é uma das que eu vejo maior potencial, vai ser uma ferramenta que você não tem como utilizar dentro do Java. E qual que é a ideia de Coroutines, caso você não tenha a mínima ideia do que seja? É uma técnica, é uma biblioteca para que você consiga fazer programação assíncrona. Então, assim como a gente precisa, por exemplo, fazer uma requisição para a API de uma maneira paralela com a tela, para não travar e assim por diante, buscar informação no banco de dados, etc., e depois atualizar na tela, Coroutines vai ser a ferramenta principal para fazer isso. Até mesmo ferramentas como streaming, como é o caso ali do ARIX, que a gente tinha no ARIX Java, a gente tem também suporte que já é próprio de Coroutines, como é o caso da API de Flow. Então você vai perceber que cada vez mais, cada exemplo que envolve essa programação assíncrona, a gente vai utilizar o Kotlin, tudo bem? A ideia é que a gente sempre utilize o Kotlin para fazer isso para a gente. Então até mesmo referências como Live Data, para poder fazer um código consciente com ciclo de vida, já está utilizando aqui Coroutines, no caso o Flow, para poder fazer isso. Então você percebe que o movimento é muito forte e não faz muito sentido correr contra essa maré, tá bom? Então, pegando todos esses pontos, para mim faz muito sentido você seguir com o Kotlin, porque de fato é a linguagem que vai te dar um melhor suporte, uma melhor experiência para desenvolver os seus aplicativos. E por fim, para finalizar, eu vou apelar para o lado das vagas, das oportunidades, e se a gente começa a olhar cada uma dessas oportunidades, muito provavelmente você vai ver o destaque do Kotlin, sabe? É claro, vai ter oportunidade que vai exigir dos dois, não é só Kotlin também, Eu acho que não é só bem assim. Mas, com certeza, se você utilizar o Kotlin, aprender o Java vai ser meio que uma consequência, sabe? Então, nesse momento, eu acho que é muito mais interessante você começar com o Kotlin, e aí se você entrar dentro de um projeto que, de alguma maneira, por algum motivo específico, você precisa utilizar o Java, aí dessa forma eu acho que faz sentido você investir um tempo para estudar Java para resolver aquele problema. Porque não vai ser comum, não é para ser comum dentro de um app Android, principalmente apps recentes, principalmente esses, você trabalhar com Java. É tudo devido a esses pontos que eu trouxe aqui para você. E até um outro ponto que talvez você não possa saber, e é importante de deixar destacado, é que tudo que você já utilizou com Java, bibliotecas, código, etc., você pode utilizar no Kotlin, tá bom? Então essa é uma das grandes vantagens, é uma das coisas que fez o Kotlin crescer tanto aí dentro do mundo do Android. E agora que eu trouxe todos esses pontos, estou expandindo aqui a tela para fazer aí a última chamada e tal, essa última call, e o resumo novamente é que tá começando a estudar Android e você tá vendo o conteúdo que é em Java, a minha recomendação é que você reflita para ver se aquele conteúdo faz sentido para você e busque se atualizar em um conteúdo que seja de Kotlin. Aqui no canal, cada vez mais eu estou tentando trazer conteúdos mais recentes, utilizando aí o Jetpack Compose. Eu espero aí a sua presença para você dar uma olhada nesses conteúdos. Eu tenho certeza que você vai gostar, porque de fato, quando chegou o Jetpack Compose eu gostei muito. Para mim, é o que realmente o Android estava precisando para melhorar a nossa experiência como devs Android. E aí, o que você achou do vídeo? O que você achou aí dessa opinião? É muito importante você entender que eu não sou o dono da razão, tá bom? Essa é a minha opinião, considerando a minha experiência e o que eu interpreto do mercado, da forma como a empresa que mantém o Android se posiciona e assim por diante. E o que isso significa? Significa que vai ser muito importante também a sua participação, deixando os comentários,
É importante também você deixar aí um like, compartilhar com outras pessoas para aumentar o engajamento desse vídeo e trazer outras pessoas com opiniões diferentes para que a gente mantenha esse canal de discussão, porque é só com a discussão que a gente consegue evoluir, tá bom? Então, por hoje, era esse vídeo que eu queria trazer para você, esse vídeo mais informativo, mais teórico, e novamente, conto aí com a sua presença para a gente melhorar cada vez mais essa nossa comunicação. Então, até mais!